Boa noite, Ailane. Dê um sinal para mim, você está me ouvindo, você está me vendo bem? Dê um sinal para mim enquanto as pessoas vão chegando. A gente vai organizando aqui. Darlene, boa noite. Boa noite, quem está chegando. Ailane, minha parceira de programa de Repente 50. Tá ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Darlene, me ouve bem? Ótimo, perfeito. Então, vocês que estão chegando, acionando os coraçõezinhos, mandando aviõezinhos, porque o tema de hoje vai ser mais do que top, super atual, pertinente, relevante para os nossos 50 mais. E já vou começar adiantando que nós temos novidades para vocês. Então, chamando os amigos, aviãozinho, e ótimo, Darlene, obrigada. Chamando os amigos, o Bruno já está, né? Daqui a pouquinho teremos o Bruno aqui ao vivo conosco para conversarmos, para falarmos bastante, né? Então, vamos só dar mais um tempinho, aguardar a entrada das pessoas. As pessoas vão chegando. Aproveitando, vão chamando os amigos, acionando o nosso aviãozinho para que as pessoas possam vir participar da quarta live do ciclo Lives 50 Mais do programa de Repente 50. Daqui a pouquinho eu te chamo, meu querido Bruno. Aguarde que eu já vou te chamar. Ansiosa para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Vamos aguardar mais um pouquinho para darmos início ao nosso trabalho. Como vocês sabem, semanalmente, Lives 50 mais, com uma agenda de temas relevantes, temas importantes para o desenvolvimento do profissional 50 mais, tanto no que compete à vida pessoal quanto à vida profissional. Na verdade, não dá para dissociar, né? Somos seres sistêmicos, então temos que trabalhar de uma forma global. E essa é uma das propostas do programa de Repente 50, é trabalhar de uma forma integral com os profissionais 50 mais. Então, vamos esperar só mais um pouquinho, que aí nós daremos início ao nosso trabalho. As pessoas vão entrando no meio do caminho, né? Que são vários eventos, várias atividades. Já estou vendo os coraçõezinhos aí subindo, né? Bom, gente, então enquanto as pessoas vão entrando, vão chegando, eu vou falando um pouquinho do programa de Repente 50, para logo depois, então, eu chamar o Bruno para conversar conosco. A minha parceira de trabalho, a Ailane Rodrigues, também já está aqui a postos. E para quem ainda não nos conhece, o programa de Repente 50, ele nasceu em junho do ano passado, de 2019, com a união, com a formação de uma parceria entre mim e a Ailane. Nós somos profissionais de RH de longa data, e nós abraçamos a causa dos profissionais 50 mais, justamente por atuarmos nas empresas com processos seletivos, com ações de RH, e nós começamos a perceber a necessidade de inserir esses profissionais no mercado de trabalho por uma série de questões do nosso cenário brasileiro. Um deles é a questão dos novos critérios da reforma da Previdência, onde nós teremos que trabalhar até mais tarde, a questão da longevidade, a questão do aumento da expectativa de vida, não é? A outra questão é o envelhecimento da sociedade global, né? As famílias estão diminuindo e as pessoas estão envelhecendo, só que o envelhecimento hoje ele está se dando de uma forma totalmente diferente do que 30 anos atrás. Eu brinco muito dizendo que a pessoa de 50 a mais hoje não é igual àquela pessoa de 30 anos atrás que se aposentava,
colocava seu chinelinho, seu pijaminha e ficava em casa assistindo televisão ou na pracinha jogando cartas com os amigos. Isso mudou, esse cenário não existe mais. Hoje, por conta de acesso à informação, acesso à atividade física, ao investimento melhor na qualidade de vida, essas pessoas estão mais longevas, estão mais vitais, estão mais produtivas e querem contribuir, sejam nas organizações, sejam empreendendo, elas têm muito a oferecer, não é? Porque tem uma bagagem muito grande, tem maturidade emocional, tem experiência e ainda tem uma vitalidade muito grande, porque certamente terão muito a contribuir nas organizações. Então eu e a Ilane abraçamos essa causa, até porque eu sou uma profissional 50+, então é o meu lugar de fala, né? A Ilane, ela está num processo de planejamento, ela ainda não é 50+, mas ela já está sendo uma pessoa visionária, que é importante isso, ou seja, iniciar o planejamento de carreira dela para daqui a algum tempo, que as pessoas esperam completar 50 anos para poder imaginar, né? O que eu vou fazer? É onde vem a frustração, vem a depressão, vem a tristeza, porque as pessoas se sentem perdidas. E o programa de Repente 50 também está aqui para justamente dar todo esse tipo de orientação para que as pessoas possam promover um processo de autoconhecimento e descobrir o seu caminhar após os 50 anos. E aí nós começamos trabalhando voluntariamente, fazendo palestras, participando de programas de empregabilidade no Cine, em Resende, participando de audiências públicas. E agora, em 2020, nós estamos também promovendo uma mudança na nossa forma de atuação, onde nós estamos começando a prestar serviços de consultoria 50+ para as empresas, com palestras, treinamentos, recrutamento e seleção, mentoria 50+, coaching 50+, programas de estagiários 50+, programas trainee, ou seja, programas corporativos de RH específicos para o público de 50+. Então, nós estamos caminhando, porque é uma realidade, as empresas precisarão se abrir para esse mercado, até porque, com a sociedade envelhecendo, as empresas precisarão promover mudanças nos seus produtos e serviços, adequar esses produtos para o público 50+. Então, eles precisarão ter pessoas 50+ nas suas equipes, eles precisarão abrir oportunidades para os 50+ na sua equipe, porque daqui a 50 anos a população 50+ será 1/3 da nossa população, segundo as estatísticas. Então, nós estamos abraçando e contribuindo com a inserção desses profissionais no mercado de trabalho agora. O outro viés é também contribuir com orientações para aqueles que desejam empreender, que desejam ter o seu negócio, que tem aquele sonho guardadinho na gaveta e que chegou a hora agora de empreender, porque tem uma reserva financeira ou porque já se aposentou, está muito ativo e tem muito a contribuir com a sociedade. Então, o programa de Repente 50, ele veio para somar junto às empresas, junto à sociedade, para que nós possamos transformar essas empresas em empresas mais diversas, mais inclusivas, porque a intergeracionalidade é muito importante, é muito rica a ver a mescla do jovem, do millennial, com o mature, o perennial, com sabedoria, com a oxigenação desse millennial, unindo a sabedoria e a experiência desse perennial. Eu digo que é a fórmula perfeita para o sucesso e o resultado empresarial. E o programa de Repente 50 está nesse contexto, está nesse cenário, e com muita alegria e orgulho, eu e a Ilane estamos desenvolvendo esse trabalho. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos com esse ciclo de lives 50+ semanalmente, trazendo temas sempre pertinentes para o desenvolvimento dos profissionais 50+, ok? Então, contamos sempre com a audiência de vocês, com a participação e a sugestão de todos. E aí, hoje, nós vamos realizar a nossa 4ª live do ciclo Live 50+, e hoje eu tenho uma novidade para vocês. Os profissionais 50+ que estiverem assistindo a nossa live e ficarem até o final,
terão que ir lá no direct até as 22 horas, colocar o nome completo e o celular de contato, porque amanhã pela manhã nós vamos sortear para um profissional 50 a mais uma avaliação de currículo, né, uma avaliação curricular que será feita pela Ilane Rodrigues e uma avaliação e elaboração, atualização do LinkedIn que será feita comigo. Então são duas mentorias em uma, né, uma mentoria que vai abarcar 2 serviços, que é a atualização curricular, que será com a Ilane, e a avaliação do LinkedIn, que será feita por mim, já que hoje nós estamos falando de redes sociais, de tecnologia, então nada mais pertinente do que trazermos essa proposta de sorteio para os participantes da nossa live, ok? Então, já falei muito, já fiz a introdução, já apresentei o programa de Repente 50, e agora está na hora de chamar o nosso querido convidado, Bruno Silva, para compartilhar conosco todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, que eu tenho certeza que vai somar muito conosco e será maravilhoso. Vamos chamar então? Vamos aguardar o Bruno, daqui a pouco ele está chegando. Aguardando alguns segundos, é o delayzinho do Instagram. Olha ele chegando. 1, 2, 3, chegou! Olá! Olá, boa noite, meu querido. Tudo bem? Como vai? Que prazer estar aqui. Prazer todo meu. Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Perfeitamente, ouvindo e vendo muito bem. Você me ouve? Ah, perfeitamente bem. Gente, vamos dar as boas-vindas para o nosso querido Bruno. Antes dele se apresentar, deixa eu falar um pouquinho, porque ele é um querido meu, é um amigo, é um parceiro, que a gente se conhece da época que eu morava no Rio ainda, a gente trabalhou junto, a gente vem desde o Congresso Mundo RH, depois fortalecemos a parceria com o grupo RH+, onde eu palestrei algumas vezes com eles lá, e eu digo que nasceu uma amizade que para mim é para a vida toda, né? Então é um carinho especial, é uma admiração pelo profissional que o Bruno é, e eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite para ele estar conosco no programa de Repente 50. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com os profissionais 50 a mais que estão aqui nos assistindo, com um tema super top, super relevante, que é as redes sociais como aliada na recolocação dos profissionais 50 a mais. Esse tema tá bom, hein, Bruno? Esse tema, muito bom, tá quente, é o momento agora, né? Mas olha só, eu preparei algumas perguntas aqui para você, tem umas colinhas aqui que eu preparei para você, mas antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, contasse um pouco dessa sua trajetória de RH brilhante que você tem. Fala pra gente, então. Bom, prazer demais estar aqui. Mais uma vez, obrigado, Verônica, pelo convite. Esse projeto é um projeto lindo, um projeto assim incrível, que tem meu total apoio. Verônica é uma amiga querida e participar aqui é uma honra para mim. E preciso falar um pouquinho de mim, né? Conhecer um pouquinho o Bruno. Eu tenho aqui 15 anos de experiência na área de recursos humanos. Já trabalho, eu sou consultor de RH e ajudo profissionais que estão querendo ingressar na área de recursos humanos, pessoa que quer migrar para a área de recursos humanos. Trabalho hoje numa empresa, também uma multinacional espanhola, do ramo de energia, onde eu coordeno a área de recursos humanos, e também tenho um projeto na internet falando que é o consultor de RH, onde nesse projeto eu potencializo aquilo que eu acredito que é trazer as pessoas para o centro, ou seja, tudo é formado por pessoas, empresas, organizações, relacionamentos, e eu fomento isso dentro das redes sociais, com conteúdo, com coisas que eu acredito e propago aí nas redes sociais para ajudar literalmente as pessoas. Tem canal no YouTube, tem LinkedIn, Telegram, tem uma opção de coisa aí que o pessoal pode me achar, e aqui também, no Instagram. Certamente. Depois, no final, você deixa todos os seus endereços, né, onde as pessoas te acham, no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, justamente para quê? Para que a gente possa propagar, né, difundir todo esse trabalho tão bacana que você realiza, né? Então, está de parabéns, né? Vamos trabalhar? Vamos começar? Então, vamos lá, gente. O tema de hoje é as redes sociais como aliada na recolocação dos profissionais 50 a mais.
E eu convidei o Bruno porque ele é uma pessoa muito antenada nas redes sociais, é muito atuante nas redes sociais, tem um conhecimento largo sobre essa temática. Então, eu achei super legal trazê-lo aqui para ele dar uma orientação para a gente, né? Porque estamos todos no processo de aprendizado. E eu quero trazer para você, Bruno, uma coisa assim, aliás, coincidência não existe, né? Então, as coisas... uma situação que ocorreu comigo agora, final de semana, que eu falei, eu vou trazer essa contextualização, vou compartilhar com o Bruno, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, antes de fazer a primeira pergunta, vocês sabem que essa questão da pandemia, a saudade é grande, os amigos estão distantes, os familiares, e eu sou muito ativa. O que eu fiz? Eu marquei um encontro online com algumas amigas do Rio. E aí eu convidei uma determinada amiga da nossa faixa etária, todas 50 a mais. E aí todo mundo topou, nós fizemos o evento, todo mundo topou, mas essa minha amiga me chamou no privado do WhatsApp. E ela virou-se para mim e falou assim, Verônica, você vai me perdoar, mas essa eu tô fora. Eu falei, mas por que você tá fora? Olha, eu não sei mexer com esse negócio de internet, eu não gosto de live, eu não me sinto confortável, né? Eu me sinto constrangida tendo uma plateia virtual. E olha só, não é da minha época. Eu não nasci nessa época, eu sou de outra época. Isso fresquinho, Bruno, aconteceu no final de semana, uma pessoa falando a respeito disso. Então eu falei, vou contextualizar o nosso trabalho com essa fala de uma amiga querida. E aí, eu pergunto para você, como é que você vê a aceitação dos 50 a mais em relação à tecnologia, em relação às redes sociais? Você percebe que há muita resistência nesse público, nessa faixa etária? Como é que você vê, de acordo com a tua experiência? Nossa, Verônica, esse teu exemplo, ele é muito real e ele acontece, e eu costumo dizer que ele é a transferência daquilo que acontece no presencial agora para o virtual. Eu já tive algumas pessoas que eu convidei para participar de live que tem uma expressão muito grande na internet com número de seguidores e tal, mas eu vejo que a pessoa não se expõe na internet, não coloca o seu rosto aí para uma live, não grava um vídeo, e aí você começa a perceber algumas crenças limitantes que essa pessoa tem. Isso independente de idade. Mas falando um pouco mais sobre esse projeto, sobre uma pessoa que tem um pouco mais de idade, né, que está ali nos 50, mas essa pessoa ela vem com uma série de crenças um pouco, vou dizer assim, um pouco mais fortes, um pouco mais cristalizadas. Pelo tempo de experiência, pelo tempo de vida, a gente acaba vendo uma resistência um pouco maior. E a gente vê algumas coisas na fala das pessoas, Verônica, que é interessante. Algo como, o que vão achar de mim? Como você falou, uma plateia, eu não sou para plateia, mas esse negócio é um negócio para jovem, eu não gosto muito dessas coisas. E aí chega na principal, que é eu não gosto muito disso. Eu costumo dizer que essa questão de eu não gosto, se a gente for perguntar, for entrar um pouco mais a fundo, a gente vai começar a perceber que esse eu não gosto tem uma série de coisas por trás. E é muito importante que a pessoa entenda a importância, por exemplo, hoje nesse cenário que você colocou, não existe a possibilidade, até existe, mas as pessoas estão se resguardando. E um encontro online hoje é um momento de muito bacana, um momento de muito prazer. E as empresas e o convívio social hoje, ele tem o quesito digital. E respondendo a sua pergunta com relação à resistência, eu percebo muito. Eu vou falar ao longo da live aqui sobre o exemplo. A minha sogra é o maior case que eu tenho para a gente colocar os exemplos dela aqui. Ela é meu case de sucesso, porque eu tenho ajudado ela a conseguir vencer essas limitações, essas crenças que ela tem. E aos poucos eu vejo a evolução dela. Ela é professora, então ela tem que vencer algumas barreiras que certamente são internas, não é a tecnologia que está trazendo essa barreira, e sim, são coisas internas. Então eu vejo sim, hoje uma certa resistência, mas eu vejo que algumas pessoas estão querendo se apresentar na internet, mas às vezes não sabem como, mas a gente vai falar aqui. Você está falando uma coisa interessante. Hoje mesmo, eu li um artigo que vem falando assim, as coisas estão acontecendo e todas vieram ao encontro do nosso tema de hoje, né? Olha. E eu li um artigo muito interessante. Foi a Ilane quem me chamou a atenção. Eu busquei o artigo para estudar, até para trazer para cá, porque tem uma diferença de conceito, né? Você tem o digital e você tem o tecnológico.
Uma coisa é você ser digital, a outra coisa é você ser tecnológico. Então, o que eu percebo, e me corrija, fala a sua percepção também, que a cultura digital é você saber que existe vida, existe conexão, só que é uma forma diferente de você se relacionar. Então, para o profissional 50+, como essa pessoa falou, não é da minha época, é difícil ela compreender que existe uma relação, que eu estou tendo uma relação agora aqui com você, que está gerando conteúdo, que é amistosa, que existe um carinho nessa nossa relação, só que está sendo digital, nós não estamos próximos, nós não estamos face to face. Então, a dificuldade, pelo que eu entendi desse artigo, é a dificuldade que eles têm de entender que existe uma vida no meio tecnológico. E o meio tecnológico nada mais é do que os softwares, as ferramentas, os aplicativos, que isso, de uma certa forma, é fácil de você aprender a operar. Mas eles começam a resistir a essa operação por conta dessa falta de entendimento. Como é que pode, eu e o Bruno conversando aqui, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode interagir? Então, eles precisam compreender e tratar isso com uma naturalidade maior. Você enxerga dessa forma também? Como é que você vê isso? Sim, nossa, incrível essa colocação. Eu vejo que realmente o que precisa mudar não é a tecnologia ser um pouco mais fácil de acessar, não é talvez uma orientação. Eu acho que o princípio é interno, onde a pessoa precisa despertar o querer em aprender. Esse é o primeiro passo, porque sem esse primeiro passo, qualquer tecnologia mais avançada e intuitiva não vai valer, não vai servir de nada, se a pessoa simplesmente não quer. Então, por isso que eu sempre bato na tecla e falo assim com as pessoas, você quer? É algo que você acha que é importante? Faz sentido para você? E a pessoa fala, Bruno, até faz, mas eu tenho medo. Ok. Se você tem medo, se você não sabe como fazer, não tem problema. O importante é você quer aprender? É o que eu pergunto, né? O exemplo da minha sogra, né? E é engraçado que ela me pergunta, Bruno, eu não sei fazer isso. Eu falo, maravilha, era tudo isso que eu precisava ouvir. Mas você quer? Não, eu quero aprender. Então vamos lá. E aí eu vou lá, dou toda a orientação, ajuda e vejo que ela desperta um querer aprender. Então ela anota, eu tenho uma paciência muito grande para ajudá-la e vejo que ao longo do tempo ela já vai evoluindo. E ela buscando, aí eu dou algumas tarefas e tal, e aí na semana seguinte ela já pede minha ajuda de novo. Eu fiz isso aqui, ó, que você me ensinou, eu fiz aquilo. Eu vejo uma evolução e um querer. Se ela fala assim, Bruno, eu não quero, eu não gosto desse negócio, não é para mim, nós já teríamos uma barreira que não tem como você passar essa barreira, ultrapassar essa barreira, porque passa pelo querer. Então você tem que forçar a pessoa a fazer alguma coisa, não funciona. Tudo é uma questão de estar disponível para, né? Aí eu trago aquela frase que você bem conhece de Alvin Toffler, né? Que você precisa aprender a desaprender para reaprender. Concorda? Nossa, se encaixa perfeito com a tecnologia. Não é? Na nossa live, se definiu agora a nossa live. Não é? Ou seja, você está disponível, você está aberto para o novo. Você jogar fora o que não serve mais e permitir que algo novo entre e usufruir dos benefícios que essa tecnologia, dos benefícios que a rede social proporciona para a gente. Outro exemplo, eu estou participando, começou ontem, vai até quinta-feira, estou participando de um festival totalmente digital, totalmente online, né? Olha. E é uma riqueza de conteúdo, é uma Turifest, né? É uma riqueza de conteúdo, é uma riqueza de lives, de pessoas tão bem preparadas, que eu saio assim totalmente energizada, minha cabeça borbulhando para amanhã criar um projeto novo. Então, quer dizer, é toda uma disponibilidade que você precisa ter para você fazer. E essa disponibilidade para você fazer é o que nós chamamos de ageless. Não tem idade, né? Não tem idade para você fazer acontecer, para você aprender, para você estar disponível. É o que eu falo, esse tema nosso e os temas das nossas lives 50+, eu coloco nas propagandas, é de 0 a 200 anos. Porque tudo é uma questão de mentalidade, como você bem colocou, né? São as crenças limitantes, seu mindset, tudo isso que vai fazer com que você aprenda ou não. E é exatamente esse trabalho que é o nosso desafio, digamos assim, que é fazer com que esses profissionais matures compreendam que o momento deles é agora e que eles precisam enxergar o novo e parar de olhar para o retrovisor. Porque se você continuar olhando para o retrovisor, você vai bater com o carro na frente. Então você tem que dirigir olhando para frente.
né? Então, olhar para uma vida passada, acumulou experiência. O que eu vou fazer agora? E aí vem essa tecnologia, vem toda essa rede social, para quê? Para contribuir com a empregabilidade, com o aprendizado, com a conexão, com a vida. Não é isso? O que você acha? Não, é perfeito. Eu tenho uma missão de vida que é trazer a tecnologia a favor das relações humanas. Então, assim, não adianta nada você ter o melhor software, o melhor programa, a maior tecnologia para realizar um trabalho se você não focar nas pessoas. A tecnologia veio para ajudar as pessoas. Então, quando você coloca a tecnologia em primeiro lugar, aí você começa a ter alguns tipos de problema. Então, essas pessoas que têm um pouco de resistência, eu percebo nisso. A pessoa, ela coloca a tecnologia não a serviço dela, e sim contra ela. Então, quando ela começa a virar essa chave de falar assim, não, peraí, esse negócio que foi criado, um celular, um computador, enfim, um software, um programa, um aplicativo, isso foi criado para me favorecer, para que eu possa usufruir disso. Então, se está à minha disposição, eu vou usar da melhor forma possível. Eu não sei como faz, mas eu vou olhar, eu estou à disposição para aprender. Quando você tem essa mentalidade, a sua vida, de uma forma geral, ela começa a correr de uma forma mais tranquila, porque a tecnologia não se torna aquele bicho que você fala, meu Deus, eu estou assustado com isso. Inventaram uma tecnologia nova, porque as pessoas têm... Existe uma resistência também, Verônica, que é o medo de algum dado seu, alguma informação sua fugir ali. E aí essas pessoas acabam criando esses monstros e que, na verdade, eles não existem. Se você... É claro que a gente sabe que tem alguns problemas com tecnologia, mas isso é um pouco distante do primeiro passo, né? O primeiro passo de você criar um perfil, de você entender como é que funciona, é uma linha. A questão de você por exemplo, invadirem seu computador, invadirem seu celular e tal, hoje os meios de segurança virtuais, os meios tecnológicos de segurança, eles estão avançadíssimos. Então, todos os dias existem pessoas trabalhando para que a tecnologia esteja ao nosso favor e com qualidade e segurança, principalmente. Então, é a hora da gente começar a mudar a mentalidade e entender que isso está ao nosso favor. Concordo plenamente com você. Agora, levando um pouquinho para o lado das empresas, você sabe que eu trabalho com recrutamento e seleção, né? E aí eu sofro muitas barreiras, porque quando eu vou fazer um levantamento de perfil junto ao cliente, eles colocam algumas limitações em termos de idade. Claro que você bem me conhece, eu sou questionadora, né, com toda a minha educação, mas eu brigo, né? Então, assim, eu questiono o porquê disso, né? O que leva a não permitir que uma pessoa de 45, 50, 55 anos trabalhe? E aí eles colocam um teto de 35 anos. Aí eu pergunto, por quê? Por que 35 anos? E a resposta geral que eu tenho é que eles não são atualizados, que eles têm dificuldades de lidar com a tecnologia, que a empresa está passando por um processo de informatização e eles não vão aderir a um sistema de gestão integrado, um ERP que seja. Então, eles preferem não, porque não querem perder tempo. Palavras das pessoas, assim, literalmente repetindo. Com a sua experiência, o que você acha que esses profissionais 50 a mais precisam fazer? Porque é uma via de mão dupla. Eles precisam fazer o quê, né? E a empresa precisa enxergar e abrir oportunidades para essas pessoas e quebrar esse preconceito também de embarrear os 50 a mais. O que você acha que os 50 a mais precisa fazer para essas portas se abrirem e eles se tornarem mais empregáveis? A tecnologia veio trouxe para o processo de recrutamento e seleção, trouxe para as empresas facilidade para trazer profissionais. E realmente existem algumas empresas que têm ali criam um limite de idade, mas eu posso dizer para você que existem muitas empresas completamente abertas para uma linha que é uma linha hoje da diversidade, né? Que é trazer profissionais um pouco mais maduros para trazer um ambiente mais diversificado. E esse profissional, ele agrega muito. Só que como é que ele vai agregar? Ele vai agregar com a sua experiência, ele vai agregar com tudo aquilo, toda a bagagem que ele traz de muitas empresas que ele já trabalhou e vivências, né? A vida mesmo, ele agrega muito. E algumas empresas já estão olhando isso, falando, cara, a gente precisa de alguém nesse nível.
Só que eles esbarram no seguinte: eu vou trazer esse profissional para a minha empresa, eu tenho vários programas, eu tenho várias coisas. Como é que essa pessoa está aberta, aquilo que eu já falei no início, está predisposta a aprender algo novo? Como é que ele lida com isso? Então, questões como, você tem perfil, tem pessoas que não têm perfil na internet. A pessoa fala, não quero nem Facebook, nem nenhuma outra rede social. Ok, não tem problema, você não precisa ser obrigado a fazer as coisas. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre redes sociais. Mas o que ele precisa fazer? Eu digo que uma das coisas principais é ter a predisposição e um perfil em alguma rede social. Por quê? Toda essa bagagem que foi feita, ela precisa ser colocada à disposição na internet. Porque os recrutadores, as pessoas das empresas, vão começar a quebrar alguns paradigmas que falam assim, não, as pessoas não vão estar atualizadas. Quando eles começarem a ver na internet, começarem a ver nas redes sociais, em alguns outros lugares, conteúdo produzido por essas pessoas. Então vamos supor que a pessoa tem uma idade e ela fala, eu não vou escrever um artigo. Meu Deus, imagina um artigo dessa pessoa. Quanto que vai contribuir para a gente ler e falar assim, uau, olha que incrível, que experiência. Olha só. E aí você acaba tendo um conhecimento. Então eu costumo dizer que é o seguinte, existem várias pessoas na Terra que querem ouvir algo que você tem a dizer. E para que você consiga falar isso nessa magnitude que eu acabei de falar, você precisa usar um meio que hoje está à nossa disposição, que é a internet. Então, para aumentar a sua empregabilidade, para que você possa estar mais disponível, as empresas começarem a quebrar, eles precisam começar a ver você na internet. Então, é um passo que as pessoas precisam dar para começar a literalmente se expor. Não se expor mostrando o rosto, talvez seja um passo um pouco mais além, mas colocar o seu conteúdo à disposição. Quantas pessoas não têm, de repente, um livro que quer escrever há anos e o negócio fica parado? Hoje, você escrever um livro é muito mais fácil. Você pode pode realizar, produzir e colocá-lo de forma digital à disposição. Olha que coisa incrível. Então, assim, são muitas coisas que você tem que é diferente. Antigamente, você produzir um livro, nossa, era um negócio, era muito, muito complexo. E hoje, não. Custo, né? O custo, exatamente. Então, hoje você tem facilidade de colocar o seu conteúdo à disposição e colocando você tem como aumentar a sua empregabilidade de forma assim, exponencial. Com certeza. Exatamente, eu concordo com você. E em relação às redes sociais, quais que você julga mais importantes atualmente, mais pertinentes, onde eles estarão conseguindo gerar uma visibilidade maior? E de que maneira, né? Quais são os pontos-chave? De que maneira eles devem se colocar? Qual a orientação que você dá? Ou seja, é o Instagram, é o LinkedIn, é o Facebook, é o Twitter? Qual a rede social que você acha que mais se adequaria para que eles começassem esse processo de evolução? Bom, existe uma estatística que a maioria das pessoas mais seniors, vamos dizer assim, elas estão focadas no Facebook. O Facebook é uma plataforma muito boa que trabalha com algoritmos que são tecnologias que vão segmentar por aquilo que você fica buscando, aquilo que você curte, aquilo que você comenta. Isso vai começar a aparecer mais para você. E você vai começando a clicar nas coisas, as coisas vão aparecendo, você passa tempo ali. Só que os jovens já começaram a migrar para uma outra plataforma. Eles usam um pouco as duas, mas a presença do jovem é muito mais forte no Instagram. E o Instagram hoje tem uma força muito grande, e a gente pode provar isso porque estamos aqui no Instagram conversando hoje. Então hoje você consegue divulgar conteúdo, você consegue consumir conteúdo no Instagram de forma muito mais forte do que está sendo no Facebook. Sendo que as duas ainda estão muito ali juntas, mas o público maior, né, de uma idade um pouco mais acima dos 50, eles estão focados um pouco mais no Instagram, no Facebook. Qual é a rede social que ele poderia investir para ter aí um pouco mais de resultado? Um pouco mais não, ter resultados. O LinkedIn. O LinkedIn, você acredita, Verônica, que eu entrevisto jovens e pessoas de várias idades e vejo que quando você fala de LinkedIn, a pessoa, eu até tenho. Mas você vai entrar, você não tem nada, é um negócio vazio, que não tem nem a foto da pessoa às vezes.
E aí a pessoa, eu Aham. não sei usar esse negócio, eu não sei se as pessoas usam isso. Hoje o LinkedIn mudou muito, né? Ele hoje está com uma rede social bem interessante. Quando você entra lá, o feed dele, né, que são as informações que ficam passando ali, está mais atrativo, tem notícias, tem uma coisa mais corporativa. Então, se a pessoa começar a entender que ela precisa colocar o seu perfil de forma completa, de forma estratégica, e colocar conteúdos, por exemplo, você imagina se uma pessoa fizer, como eu já falei, um artigo, e esse artigo, o LinkedIn identificar que é um artigo relevante, e ele colocar esse artigo à disposição e começar a disparar para muitas pessoas. Essa pessoa, com um simples artigo, ela pode ter uma visibilidade incrível no LinkedIn. Eu já tenho pessoas que eu conheço que fizeram um artigo que foi muito relevante e o LinkedIn fez um disparo assim absurdo, de forma orgânica, né? Identificou, pensou aquilo, disparou e a pessoa começou a ter uma notoriedade muito grande. Então, hoje, com a rede social que eu indico para as pessoas investirem, LinkedIn. Se você não tem um perfil lá consolidado, um perfil estruturado, essa é a hora para você investir. E acho que a Verônica vai poder ajudar bastante vocês nisso aí. É assim. Uma coisa veja se você concorda com a minha percepção. As pessoas pensam que o LinkedIn é um currículo eletrônico, né? E, na verdade, não é que ele seja um currículo eletrônico, ele é uma fonte de networking. E aí eu mesma recebo muitas colocações, assim, as pessoas me pedem para adicionar. Eu aceito todos, né? Aceito as pessoas e elas vão diretamente lá no meu privado. Estou em busca de recolocação, se você souber de alguma vaga, lembra de mim. Assim, curto e objetivo. Não pergunta se eu estou bem, se eu estou viva, se eu estou, o que eu gosto, como é que você vai, eu acompanho o seu trabalho, ou seja, não gera um diálogo, né? Então, essa questão, como é que você vê? Porque eles também, as pessoas, isso aí eu não digo só os 50 a mais, não, eu acredito que seja de um modo geral. Mas como nós estamos aqui meio que dando passo a passo para os 50 a mais, como é que começa essa construção, né? O início dessa relação do LinkedIn vai ficar para depois começar a namorar, para casar com o LinkedIn, ou seja, para aprofundar essa relação, para que ele possa usufruir dos benefícios do LinkedIn. Então, como é que você vê essa relação? Por onde que ele começa? O LinkedIn e a importância do networking, né? De gerar conteúdo, de perguntar, oi, como vai, tudo bem, eu admiro o seu trabalho. Começar um bate-papo como se fosse um bate-papo pessoalmente. Você enxerga com esse viés também? Sim, com certeza. O networking hoje, ele é o principal, a principal ferramenta que uma pessoa pode utilizar ao seu favor para conseguir negócios e oportunidades de uma forma geral. Isso que você falou acontece muito. Como profissional de RH, as pessoas no LinkedIn me procuram assim de forma absurda. Então, tem mais de 11 mil seguidores no LinkedIn, que são pessoas que muitas vezes fazem exatamente como você falou. Não tem o cuidado de perguntar, oi Bruno, tudo bem? Eu vi ali o seu material, gostei do artigo que você escreveu, gostei daquilo que você está fazendo, enfim, como é que você está e tal. Eu já vou olhar aquela mensagem e falar, caramba, que legal. Tudo bem, obrigado e tal, continue acompanhando. Essa pessoa, ela já se destacou de várias outras, que simplesmente me mandaram um currículo e nem bota nada, nem manda oi, só manda só o currículo em anexo. Eu falo assim, meu Deus, eu nem sei quem é essa pessoa, a pessoa nem se apresentou. E aí você acaba perdendo uma oportunidade, uma ferramenta gigante que serve para você montar alguns relacionamentos, você se conectar com pessoas e falar, caramba, eu quero trabalhar numa empresa semelhante a essa. Se conecte. Lá no LinkedIn existe a possibilidade de você começar a seguir as pessoas que trabalham naquela determinada empresa. Então você começa a falar com as pessoas, mandar mensagem e perguntar e seguir a empresa também. Existem empresas que têm páginas no LinkedIn. Siga a empresa, entenda como é que funciona. Com essas informações você já vai estar muito próximo de conseguir ali uma oportunidade. E o LinkedIn, ele é focado para essa parte profissional. Então, você chegar e conversar, as pessoas já sabem que você tem um intuito profissional e não tem problema isso, tá? Você pode chegar e conversar, mas tente fazer isso de forma que tente criar um relacionamento. Não adianta você querer de uma vez, por exemplo, eu vou te contar uma coisa interessante. Eu trabalhei em uma empresa e lá conhecia todo mundo, tinha um cargo de liderança, a pessoa, um amigo veio falar, Bruno, você conhece alguém da empresa tal? Eu falei, rapaz, eu trabalhei lá, conheço todo mundo. Aí ele, cara, olha só, minha esposa
está participando de um processo seletivo lá. Você tem como, sei lá, conversar com alguém, ver se alguém pode ajudar para pelo menos chamá-la para a entrevista? Eu falei, cara, isso é tranquilo, tranquilo. Mandei uma mensagem para uns amigos, falei, cara, tem uma pessoa que mandou um currículo, está participando do processo, assim como todas as outras, mas ela é uma pessoa, ela é esposa de um amigo, e eu gostaria de saber se você pode entrevistá-la, se existe essa possibilidade. É claro, se ela estiver dentro do perfil, fica super à vontade, mas agora é a hora de a gente usar o networking, fui muito claro com ele, para estabelecer as conexões. E ele falou, Bruno, é exatamente isso, cara. Pode deixar que eu vou separar o currículo dela aqui e a gente vai, na medida do possível, entrar em contato com as pessoas. Mas essa pessoa já passou na frente, na fila dos currículos, ela já passou na frente. E certamente vão olhar o currículo dela diante dos milhões que devem ter para aquela única oportunidade. Então, o network faz com que você tenha conexão. E eu me conectei, chamei ele no LinkedIn e falei com ele. E ele falou, Bruno, ok, sem problema nenhum. E olha que coisa interessante, como as conexões fazem com que você tenha resultados de forma muito, muito significativas. E rápidos, né? E muito Com rápidos. certeza, muito Uma coisa rápido. que eu acho interessante também no próprio LinkedIn o potencial de pesquisa que o profissional 50 mais tem para que ele possa encontrar o nicho dele. Ou seja, ele tem condições de pesquisar no LinkedIn quais são as empresas que têm programas específicos voltados para o profissional 50 mais. Se ele estiver cursando uma segunda graduação, cursando uma universidade, ele pode buscar no LinkedIn quais as empresas que possuem programa de estagiários 50 mais. Ele pode se conectar a grupos de interesse para ele poder debater, discutir, gerar informação, gerar conteúdo. Olha quanta riqueza de informação. Tem as causas que ele abraça, né, que ele pode também dizer uma forma dele se apresentar, dizer quais são os valores, os princípios dele, e a empresa vai buscar tudo isso. Tem como saber um pouquinho dessa história dele, mostrando quais são as causas de interesse, se ele gosta de causa animal, direitos humanos, a causa educacional, uma causa artística. Né? Seguir as empresas, os profissionais, fazer contato com esses profissionais. Né? Então, olha a gama de oportunidades que o LinkedIn oferece e que eles não querem ter abertura para conhecer. Né? Então, assim, é uma ferramenta muito valiosa. E uma coisa importante que você falou de artigo, eu não vou nem tanto a artigo. Se você puser uma publicação sobre algo interessante que chamou a atenção, um comentário relevante, aquilo já gera uma discussão, que as pessoas vão comentando, já vai percebendo qual a sua opinião acerca daquilo, já vai falar, essa pessoa tem um pensamento interessante, eu vou convidá-la para uma entrevista. É assim que as coisas surgem, né? E aí, o valor, é valorizar a ferramenta e que muitos ainda não conhecem a profundidade da permanência numa rede social, de estar numa rede social. Por outro lado, eu quero falar agora do outro lado da moeda. Né? Nós falamos da riqueza do Facebook, falamos da riqueza do LinkedIn, mas dá umas dicas para a gente, porque você sabe que existe toda uma questão ética, toda uma questão de não falar mal das pessoas, não falar mal do chefe, cuidado com as palavras, cuidado com as fotos. Como é que você orienta esse profissional 50 mais que está chegando agora na rede social, esse filtro que ele precisa fazer acerca das informações que ele deseja compartilhar? Eu costumo dizer que a rede social nada mais é do que um reflexo da sua vida. Então, o LinkedIn ele tem um viés mais profissional. Certamente não é bom você colocar, eu estou na praia e vou colocar uma foto lá no LinkedIn. Não é o mais adequado. Ali não é o lugar para você postar isso. As outras redes já têm uma aceitação maior para esse tipo de conteúdo, né? Então você precisa ter muito claro o que você quer colocar à disposição. Se for o LinkedIn, a ideia que você deu, eu coloquei artigo, porque tem muitas pessoas que gostam de escrever e tem ideias, falam, nossa, tipo uma ideia, escrevo num caderno, pega aquela ideia que você tem naquele caderninho de pensamentos, de ideias, de insights que você tem e fala que eu vou digitar isso aqui e vou colocar lá no meu LinkedIn. Um pensamento que eu tenho sobre algo que eu acredito, eu vou colocar lá. E tenta fazer um link com algo corporativo, algo que agregue valor para as empresas, para o mundo corporativo de uma forma geral, e faça as pessoas refletirem sobre aquilo. Fala, nossa, que interessante. Ou talvez pegue aquilo ali e pense só um conteúdo e faça um post
uma coisinha escrita, algumas palavras, uma frase que você acha que faz sentido. E você vai começar a colocar ali coisas que as pessoas, que vai dar oportunidade para as empresas olharem aquilo que você está fazendo. Então, o primeiro passo no LinkedIn, coisas corporativas. E nas outras redes, você pode fazer a mesma coisa. Hoje, eu vou dizer, Verônica, é uma coisa muito importante. As pessoas, há um tempo atrás acontecia mais, mas hoje, as empresas que trabalham com recrutamento e seleção, muitas delas utilizam de verificar as redes sociais de alguns candidatos. Eu estou colocando isso aqui para vocês entenderem. E você imagina, agora eu vou colocar um cenário, você imagina alguém concorrendo a uma vaga de extrema relevância dentro de uma empresa, né? Falou, não, eu quero me posicionar. E aquela empresa ela tem algumas políticas, alguma cultura determinada, sendo que essa pessoa coloca nas redes sociais dela coisas aleatórias, o que ela pensa de forma sem filtro nenhum. Quando você olha para aquilo, você fala, essa pessoa ela não vai se adaptar à nossa cultura. Porque ela é muito expansiva com aquilo que ela pensa, ela coloca de forma muito incisiva, ela vejo discussões, um post dela, discussões, ela debatendo com as pessoas e brigando e falando, aí você fala, será que essa pessoa vai ser igual no presencial? Será que se eu trouxer essa pessoa para cá, eu vou ter discussões também naquele nível que eu vi nas redes sociais dela? Será que eu vou ter problemas com essa pessoa? E a pessoa acaba fechando portas porque nas redes sociais ela não tem o cuidado de se comportar de forma profissional, de forma tranquila. Não tem problema nenhum, as redes sociais são suas, você coloca a forma que você quiser. Porém, você precisa entender que existem consequências. Se você se coloca de forma tranquila, se você não quer se posicionar sobre temas sensíveis que a gente sabe, como política, opção sexual, enfim, todos os temas que a gente sabe, futebol então é um negócio bem complicado. Se você se coloca... Exatamente. Você coloca algumas coisas ali, você tem que entender que existem algumas consequências. Pessoas e amigos podem deixar de seguir você. E ok, se você está ciente disso e para você não tem problema nenhum, ok. Mas entenda que aquilo que você faz tem um reflexo no mundo físico. Então, se você não tem o cuidado de colocar as informações, isso pode ter um impacto para você. Então, o que eu digo? Coloque coisas nas redes sociais que vão agregar para as pessoas olharem e falar, nossa, esse conteúdo que essa pessoa coloca é interessante. É algo que eu vejo que ele tem um cuidado na hora de colocar as ideias dele. Então, não tem problema nenhum trazer essa pessoa para uma entrevista ou trazer ele para trabalhar aqui comigo. Porque eu entendo que o que ele coloca ali nas redes sociais não é algo que vai agredir a nossa cultura, nossas políticas, as nossas práticas aqui na empresa. Então tenha muita atenção na hora de você se colocar nas redes sociais, porque isso tem reflexo sim no seu dia a dia, aí na sua posição no dia a dia de trabalho. Certamente, eu concordo plenamente. Pessoal, só passando para lembrar, nós já estamos quase nos nossos minutinhos finais. Passa rápido, né, Bruno? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação? Aproveitem o Bruno agora. Né? Alguém aqui, a Patrícia está dizendo, já vi pessoas serem contratadas através das redes sociais, como também já vi ser demitida por causa das redes sociais. Veio ao encontro do que você acabou de falar, né? De repente, o que ela está colocando, como que ela se escreveu, como que ela se posicionou, né? Aquela velha máxima, né? Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Só que agora traduzindo isso para o mundo virtual, né? Como é que você vê isso? E assim, eu vejo tem um tema muito quente acontecendo agora, que as pessoas liberaram, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, liberaram para as pessoas irem nos bares, restaurantes, então tá todo mundo indo. E teve uma matéria que saiu agora de uma pessoa desrespeitando um fiscal, que tá em todos os lugares que você vê, tá essa matéria aí. Virou meme, eu já recebi uns 10 memes só dessa situação, mas é uma situação muito triste, que não foi rede social, mas a rede social potencializou. Vamos supor que você não estava, porque passou no Fantástico, né? Então, passou no Fantástico duas pessoas desrespeitando um fiscal, que foram ali no estabelecimento e viram que tinha algumas irregularidades.
E as pessoas abordaram esse fiscal de forma totalmente desrespeitosa e falaram várias coisas e aquilo estava sendo filmado. Ok. Quais são as... A pessoa pode falar o que ela quiser, mas ela tem que entender que existem consequências. O que aconteceu? Essa matéria foi para a internet. Na internet, temos teaserzinhos, pequenos vídeos cortados com apenas a fala da pessoa, que está rodando em tudo quanto é lugar. Aquela pessoa foi desligada da empresa onde ela trabalha, não sei se por justa causa, não sei, mas a empresa colocou o seguinte, ela colocou uma nota oficial dizendo que ela não compactua dos pensamentos e declarações que aquela pessoa fez num ambiente totalmente fora do profissional. Mas a propagação, o nível que aquilo atingiu foi muito alto e teve impacto, respingou diretamente na empresa. A empresa podia falar assim, ó, eu não tenho nada a ver com a vida particular da pessoa. Ela faz o que ela quiser daqui da porta para fora. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Não é mais assim, não. Não é assim que funciona. Um funcionário que está com o uniforme da empresa e ele está no meio da rua cometendo um crime, fazendo alguma coisa errada, mas fala, mas ele é um funcionário da empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é o posicionamento da empresa. Você imagina a fotografia, a filmagem, um profissional com um slogan da empresa cometendo um crime ou fazendo alguma coisa errada. As pessoas não vão associar, é o João. Eles vão falar, é o funcionário da empresa tal. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então eu costumo dizer que a dica é, seja você e tenha consciência de que você precisa ter cuidado com aquilo que você faz, porque impacta diretamente na sua vida profissional. Exatamente, impacta na vida profissional, a empresa também, para proteger a marca empregadora, né, os valores e os princípios dela também deixou claro que não compactuou com aquilo. Então, essa pessoa precisa ter todo esse cuidado, porque hoje nós estamos 100% numa vitrine. Então, quer dizer, os meus atos podem daqui a pouquinho disparar para uma rede social e pode vir a prejudicar a imagem da Verônica, a conduta da Verônica, toda uma reputação que eu construí ao longo desses anos, eu posso colocar por terra por conta de uma atitude minha inadequada no momento público, que a internet está aí para publicizar tudo isso, né? Você tem total razão. Para a gente encerrar, que faltam 8 minutinhos, eu queria que você fizesse, por favor, um alinhavo, né? Quais são as suas grandes dicas? Eu digo que é a dica de ouro para o profissional 50+, para ele penetrar nas redes sociais, para ele ser empregável e para que ele possa gerar oportunidades para ele. Quais são as dicas e as suas considerações finais para que esse profissional, a partir de amanhã, já comece a mudar pensamento e gerar novas oportunidades de trabalho para ele? Verônica, a pessoa não pode sair dessa live aqui sem um desafio. E o desafio que eu coloco para essas pessoas, eu vou focar no LinkedIn, né, porque é algo que eu acho que é muito, não, tenho certeza que é muito relevante. Então, você vai ser desafiado a melhorar o seu LinkedIn. Você vai ser desafiado a partir de amanhã. Se você não tem perfil, faça um perfil. E comece a entender como que as pessoas preenchem aquilo. E vai com calma, vai tranquilo para você conseguir preencher tudo de forma bem assertiva. E para as pessoas que já possuem um perfil, eu vou desafiar para que essa pessoa amanhã realize, faça um post. Nem que você pegue uma frase de alguém e você coloque lá. Mas não faça só isso. Pegue isso e coloque uma consideração sua. Coloque aquilo que você refletiu sobre essa frase, sobre essa imagem, sobre o conteúdo. Isso vai fazer com que você comece a colocar para fora aquilo que você tem aí dentro e que o mundo precisa ouvir. Comece por aí. Esse é um primeiro passo de muitos outros que você vai precisar dar. Mas quando você começa a colocar para fora, transbordar aquilo que está aí dentro, você começa a entender que existe um mundo à disposição e você precisa se conectar com ele. E use a tecnologia ao seu favor. Então, primeiro, é um desafio simples, mas que se você fizer, com certeza você vai começar a dar o primeiro passo e começar a ver os resultados que vão acontecer. Comece a se conectar com pessoas, se conecte comigo lá, vai ser um prazer você falar que estava aqui na live, se conectou comigo, eu vou comentar no seu post, vai ser eu me comprometo de comentar no seu post e dizer que você realmente está dando o primeiro passo e vai avançar de forma significativa e melhorar a sua empregabilidade, a sua carreira, vai com certeza ter um resultado muito bom com esse primeiro desafio que você está saindo aqui dessa live.
tá bom? Então, fazendo só o fechamento, Verônica, as pessoas precisam ter muito claro que crenças limitantes vão te atrapalhar. E para você vencer, você precisa estar disponível. Então, todos os dias, antes de você mexer na internet, coloca, eu preciso colocar aqui algo que vai fazer sentido para outras pessoas. Isso vai fazer total diferença para o mundo e você vai ver como você vai impactar de forma significativa a vida das pessoas. Tá bom? Desejo para você um post, um artigo, algo que vai viralizar e vai de forma positiva e trazer muitos retornos para você de resultados incríveis do seu trabalho. Eu tenho certeza. Bruno, deixa seu Instagram, deixa seu contato, onde que as pessoas te acham. Bom, meu Instagram, Bruno Silva RH, ou você pode buscar também no canal do YouTube O Consultor de RH, onde tem conteúdos para a área de recursos humanos. Tem um grupo também no Telegram. Se você for lá na minha bio do Instagram, você clicou lá no link lá em cima, tem todas as redes sociais onde você pode me achar. Vai ser um prazer ter você junto comigo lá para a gente trocar uma ideia, trocar conhecimento. E fique super à vontade. Muito bom. Gente, antes de eu encerrar e fazer meus agradecimentos para o Bruno, lembrando que até às 10 horas, o profissional 50+, que assistiu a nossa live, estará concorrendo a um sorteio de uma avaliação de currículo, que será feita pela Ailane Rodrigues, e uma avaliação do LinkedIn, que será feita por mim, para que vocês possam dar início a esse processo digital tecnológico de vocês. Então, lá no direct, nome completo, número de celular, para que amanhã possamos fazer o sorteio e nós vamos divulgar no Instagram do Programa de Repente 50. Lembrando também que nós, do Programa de Repente 50, também prestamos essa mentoria para que você possa ser inserido no mundo digital. Conte conosco, tá bom? Bruno, meu querido, muito, muito, muito obrigada por estar com você, por todas essas informações, por esse ensinamento maravilhoso, esse bate-papo. Eu estava com saudade de você, vamos estar mais juntos, né? Volte mais vezes, já está convidado. Então, agradeço muito a sua vinda, né? A sua disponibilidade de estar conosco. Eu espero que outros assuntos virão, tá bom? Acompanhe o nosso programa, a evolução do nosso programa e muito obrigada. Gratidão pelo seu momento aqui conosco, por estar conosco, contribuindo com os profissionais 50+, e suas despedidas. Eu deixo o encerramento com você. Gente, muito obrigado, Verônica. Obrigado a todos aqueles que estão aqui. Desejo para vocês muito sucesso, uma boa noite. E que vocês precisarem, Verônica é a pessoa certa para poder te ajudar. Tá bom? Um grande abraço a todos. Bruno, muito obrigada, querido. Um grande abraço, sucesso. E a gente vai se falando. Uma boa noite e até o próximo encontro, tá? Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada pela audiência. Continue seguindo a gente no Instagram, Programa de Repente 50, sempre com novidades. E obrigada pela participação de todos. Um grande abraço. Boa noite. Bruno, querido, mais uma vez, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.